Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Elétrica em Vídeos. Vimos na aula anterior a discussão teórica sobre o modelo do transformador trifásico real e hoje teremos um exercício resolvido sobre esse assunto. É o primeiro exercício resolvido sobre esse assunto especificamente e na aula que vem teremos mais um. Vamos focar na aula de hoje e vamos começar com o enunciado do nosso exercício, do nosso problema, da nossa questão. Aqui eu tenho o enunciado. 3 unidades monofásicas de 11,9 kV para 380 volts, 40 kVA, 60 Hz e ZCC impedância de curto-circuito, também conhecida como impedância série equivalente ou impedância equivalente série, igual a 0,05 mais J 0,1 ohm. BT aqui é para indicar que essa impedância está referida ao lado de baixa tensão, ou seja, ao lado de 380. Formam um banco trifásico de trafos delta-delta, ou seja, as 3 unidades de 11,9 kV para 380 formam um banco delta-delta. O banco delta-delta só pode ser também com os mesmos valores de tensão. Afinal de contas, o valor da tensão de fase é o mesmo valor da tensão de linha. Então, o trafo trifásico, o banco trifásico, também é 11,9 kV para 380 volts. Esse banco trifásico alimenta via uma linha de distribuição cuja impedância vale 0,04 mais J 0,08 ohm, uma carga em Y, cuja impedância por fase é 2,5 com ângulo de 30 graus ohms. Qual é a magnitude da corrente na rede cuja tensão é de 11,9 kV? É essa a questão. Estamos focados, portanto, em encontrar a magnitude da corrente na rede. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o nosso desejo quando a gente estuda o transformador trifásico é, em boa parte, se preparar para fazer uso dele em sistemas elétricos de potência, no qual nós vimos na aula anterior. Nós colocamos o modelo no equivalente YY e, no fim das contas, pegamos apenas uma fase. O diagrama de uma única fase é o que utilizamos para resolver o problema, de uma única fase no YY, não no delta-delta. Então, não nos interessa ter o transformador em delta-delta. O que nos interessa é ter o transformador em YY. Aí nós vimos na aula anterior que nós pegávamos 3 unidades monofásicas que podiam representar apenas 3 fases de um transformador construído com núcleo único, não importa. Aqui eu tenho uma das 3 unidades. E fazíamos a conexão em YY. Ao fazer a conexão em YY, nós vamos encontrar isso aqui, ó. O transformador trifásico, aqui o primário, aqui o secundário, aqui o ZL, que é a impedância da linha, e aqui a carga já representada. Só que tem um porém, surgiu uma coisinha diferente em relação ao anterior. A impedância de curto-circuito, que é a impedância equivalente, o ZCC e o Z equivalente representam a mesma coisa, são notações diferentes, ZCC e Z equivalente, são notações diferentes para uma impedância que representa a mesma coisa, ela foi dada em relação ao lado de baixa, que está, nesse caso, no secundário. Note, se foi dado o transformador de 11,9 kV para 380 e a rede está em 11,9 kV, o transformador está sendo utilizado como abaixador, o secundário é o 380 e, obviamente, a impedância foi dada no lado de baixa, que é o de 380. A impedância não foi dada aqui no primário, foi dada aqui no secundário. Primeira coisa que eu vou fazer é redesenhar essa impedância do outro lado. Aproveitei e já troquei a simbologia por ZCC, apesar de Z equivalente também ser igualmente válida. Joia, se eu faço isso aqui, como para seguir a orientação original, para representar o enunciado original, eu também devo tirar a impedância no YY e colocar a impedância também no secundário. Farei isso também. Tiro a impedância representada no primário e represento ela no secundário. E aqui eu coloco ZCC, 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 dado originalmente no problema do lado de baixa. Então, esse circuito aqui, ó, já representa, de certa forma, o problema original, exceto por uma coisa que você tem que estar em mente aí, deve estar confuso ainda, delta-delta, e eu estou representando y, y. E nós sabemos, para fazer o equivalente, devemos
colocar a impedância dividindo o valor em delta por fase, que é esse aqui, dado, por 3. Essa impedância está numa fase no delta, já que uma fase é exatamente uma bobina ou transformador, e para o equivalente Y eu devo dividir por 3. Joia! Então, eu já tenho que ter em mente, a impedância de curto-circuito dada vai ser dividida por 3. Vou colocar aqui o 3 para indicar isso aí. Esse ZCC é o ZCC original do enunciado 3. Beleza. Mas não nos interessa resolver o problema com o dispositivo, com os dispositivos na forma trifásica. O que eu quero, aproveitando inclusive o desenho da aula anterior, é fazer a representação de todo o sistema no equivalente monofásico, só que o equivalente monofásico que nós vimos na aula anterior, a impedância estava no lado primário. Eu preciso colocá-la no secundário, eu preciso trazê-la para cá. Então, vou pegar esse desenho e refazê-lo colocando a impedância do outro lado. Pronto, tenho aqui o meu sistema representado. Eu tenho aqui o equivalente YY do sistema delta-delta. Lembrando que o equivalente YY, eu continuo mantendo aqui a tensão como sendo o 11,9 kV, o valor de linha. Afinal de contas, se mantém a tensão de linha. A corrente de linha também será igual por causa do Y por causa do delta. É aqui dentro que as coisas ficam diferentes. Aqui uma representação no computador, enquanto que no mundo real ela está em delta-delta. Aqui é o equivalente do caso YY. Mas vamos lá. Aqui eu tenho uma tensão. Qual o valor dessa tensão? É o valor da tensão fase neutro. Esse equivalente aqui é de uma única fase. Então, eu devo pegar o 11,9 kV, que é a tensão da rede, e dividir por raiz de 3. Nesse caso, você vai encontrar 6,87 kV. Esse é o valor da tensão. Aqui eu tenho a tensão de linha, ou desculpe, a corrente de linha. A corrente de linha, vou marcar com outra cor. Vou colocar em vermelho. É a corrente que a gente está atrás. É a corrente I1. Só que foi pedido apenas o módulo. Então, vou colocar aqui já o módulo, já que a gente está focado em encontrar o módulo. O ZCC sobre 3, desculpe, é exatamente a impedância do secundário dividida por 3. A impedância do secundário do transformador original. Que posto em delta, vai ter o ZCC na fase. Para encontrar o ZCC na fase do Y, eu devo dividir por 3. Dividir por 3 e aqui eu encontrei. Pegando apenas uma fase, pegando apenas a fase A, vamos pegar apenas a fase A de tudo, eu tenho aqui ZCC por 3. Passo por um ZL, chego aqui no outro neutro, no ZC de uma fase. Tenho aqui o meu sistema. Como é que você resolve isso aqui? Existem duas formas de você resolver. Uma delas eu peço que você faça para comparar as respostas. É usar a reflexão de impedância. Você pega e reflete a impedância por primário, ou melhor, as 3 impedâncias por primário, ou a soma das 3 por primário, tanto faz. E depois que você faz a reflexão, você divide a tensão pela impedância refletida e vai encontrar o próprio I1. Pegue apenas o módulo, é a resposta. A outra forma é você simplesmente encontrar o valor de I2 e depois fazer a reflexão da corrente. Afinal de contas, I2' é igual a I1. Pego apenas o módulo, que apenas o módulo interessa. Eu vou fazer essa segunda opção. Faça a primeira, reflita essas 3 impedâncias para o primário. Quais são como é que a gente encontra da segunda forma que eu falei? Eu vou focar primeiro em encontrar o valor de I2. Quem é o valor de I2? Vai ser a tensão no secundário desse transformador idealizado. Olha só a diferença, olha só, é necessário que você tenha isso em mente, não é isso não. Isso aqui é o transformador. A impedância de curto-circuito está dentro do transformador, ou seja, a tensão terminal do transformador não é 220 volts, é um valor menor, já que a carga é indutiva. A gente discutiu sobre isso em transformador monofásico também. Só que eu não estou interessado nessa tensão, eu estou interessado
na corrente 1. Então, eu pego o transformador ideal, esse transformador ideal que está dentro do modelo transformador real, e essa relação de transformação vai valer 6,87 kV, que é a tensão no primário, para 220, que é a tensão no secundário. Por que 220? Volto a lembrar, o transformador em delta é 11,9 para 380. Em Y, ele continua sendo de linha 11,9 para 380. Por fase eu vou ter aqui 6,87 kV e por fase eu vou ter aqui no secundário 380 sobre a raiz de 3, que é aproximadamente 220 volts. Pronto, é isso que você deve ter em mente. Então, I2 vai ser igual a 220, essa tensão, dividido pela soma dessas impedâncias. ZCC dividido por 3 é igual a 0,05 mais J 0,1 dividido por 3. Eu já fiz essa conta e vou colocar aqui o valor dividido por 3. Vai ser 0,0167 mais J 0,0333. ZL, quanto vale ZL? Foi dado do problema. 0,04 mais J 0,08. Vou colocar aqui. Mais 0,04 mais J 0,08. Por fim, eu devo somar o ZC, que também foi dado do problema. 2,5 com ângulo de 30 graus. Vou colocar aqui 2,5 com um ângulo de 30 graus. Joia! Não vou perder meu tempo fazendo essa conta a essa altura do campeonato, né? Já somos maduros suficientes para saber isso aí. O resultado disso vai ser 84,4 com um ângulo de menos 31,5 e tudo isso em amperes. Ótimo, acabei de achar a corrente I2, não estava atrás dela, estou atrás da corrente I1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para refletir a corrente é encontrar o A. O A é a relação de transformação desse sistema monofásico aqui que eu estou levando em consideração. 6,87 vezes 10 a terceira, que é o V1, sobre V2, que vale 220 volts. Essa é a relação nominal do transformador. Note que se o cidadão tivesse dito que a tensão na rede estava em 11,5 kV, por exemplo, você teria 11,5 kV aqui você teria 11,5 kV dividido por raiz de 3, mas a relação nominal do transformador monofásico, que representa a fase do equivalente em Y, continua sendo 11,9 sobre a raiz de 3, ou seja, continuaria sendo 6,87 kV para 220. Esse aqui são valores nominais. Joia! Coloco aqui os valores nominais e vou encontrar 31,23 adimensional. Beleza, finalmente eu posso encontrar agora a corrente I1. I2 sobre 1, considerando apenas o módulo, é igual a A relação de transformação que eu acabei de encontrar do equivalente monofásico. Então, o I1 que eu estou atrás vai ser I2 sobre A. Quanto vale I2? O módulo de 2, melhor dizendo, 84,4. 84,4. E quanto vale A? Acabamos de encontrar e vale 31,23. Se você dividir esses valores, vai encontrar 2,7 amperes. Finalmente, encontramos a resposta que estávamos atrás, que é o módulo de I1. Módulo de I1. E isso aqui é exatamente o I da rede elétrica. O valor do módulo, vou colocar assim, ó, módulo da corrente de linha da rede, que vai ter 3 fios. Note que no caso Y delta, tanto faz, os valores das correntes de linha serão iguais. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje e te aguardo na próxima aula, que teremos mais um exercício sobre
transformador trifásico, ou melhor, sobre o modelo do transformador trifásico, ainda sem tratar em PU. E depois apresentarei também o modelo em por unidade. Até breve!